abra sua Bíblia em João capítulo 12 e nós vamos falar sobre adoração hoje, sobre Maria. A adoração eu coloquei no grupo, não sei se você viu ali o título da mensagem de hoje, adoração sem medo, mas eu gostaria de complementar isso. Para mim é adoração sem medo de ser feliz, entendeu? Eu acho que um exemplo que Maria nos dá aqui nessa situação, porque nós achamos aqui Jesus 6 dias antes da Páscoa. A gente vai ver no texto. Lembra do que aconteceu com ele na Páscoa? O que aconteceu com ele na Páscoa? Com Jesus? Isso, crucificado, morto, traído, toda aquela situação. Lembra que a ceia foi feita na Páscoa, né? E ele foi morto no dia seguinte e foi então entregue e crucificado. E a gente vê aqui ele em Betânia, que ficava pouquinho perto, ficava uns 10 quilômetros de Jerusalém. Aqui em João não fala, mas lá em Marcos, que é o texto paralelo, em Mateus também, fala que ele não estava na casa de Lázaro, mas ele estava na casa de Simão o leproso. E Lázaro e Maria e Marta estavam lá ajudando, né? Estavam lá junto com os outros apóstolos e discípulos do Senhor, tá? Então olha só, o texto fala assim, acompanha lá, João capítulo 12. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então, aqui que entra a chave do negócio. Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Agora vocês já sabem por que ele disse isso, né? Dali a alguns dias ele já estaria sendo tirado dos apóstolos. Então, qual é a cena aqui? A gente vê ele dentro desse jantar, junto com vários dos seus discípulos, os apóstolos ali reunidos, e junto estava a família de Lázaro. Lázaro, vocês se lembram, aquele cara que ele ressuscitou dentre os mortos, que morava também em Betânia, e Marta e Maria estavam lá, que eram as irmãs dele. Marta fazendo o que ela sabia fazer de melhor, que era o quê? Servir, usando o dom dela com maestria. E Maria também fazendo o que ela sabia fazer de melhor. O que era? Adorando o Senhor. E é interessante porque tanto Mateus quanto Marcos e João, eles destacam essa adoração incomum que Maria teve nesse momento, nessa reunião que foi feita, nesse jantar. E foi importante, não somente por causa dessa ação que ela teve, que a gente vai olhar aqui com um pouco mais de detalhe, mas por causa até da ênfase, do destaque que o próprio Senhor Jesus deu a isso. Quer ver? Olha o que ele disse lá em Marcos capítulo 14, versículo 9, não está aqui nesse texto, mas em Marcos capítulo 14, coloca lá para mim, Lívia, ele disse o seguinte, eu asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Mateus também fala a mesma coisa, só João não colocou isso aqui quando ele estava narrando a história.
Mas Jesus fez questão de mostrar a adoração de Maria naquela situação. Gente, aí vem aquela nossa pergunta: o que essa adoração de Maria tinha de tão especial para que Jesus desse essa ênfase tão grande? Por que o Senhor destacou tanto essa adoração de Maria? Provavelmente porque era uma adoração verdadeira, sem receios, sabe? Vindo de um coração que tinha uma intimidade com o Senhor, um coração aberto para Deus. E é isso que a gente pode aprender. Se o Senhor destacou tanto essa adoração, é uma coisa que a gente deve imitar, concorda? Então vamos tentar tirar alguma lição para nós dessa adoração, para que a gente possa aprender também, tá bom? Como é que foi? Já que a gente precisa imitar. Primeiro de tudo, vamos dar uma olhada nesse tipo de adoração. Então me ajudem aí, para vocês me ajudarem a destacar algumas características dessa adoração verdadeira de Maria, que foi uma demonstração, vamos dizer assim, sacrificial de amor pelo Senhor, tá? Primeira coisa, qual uma coisa que você pode destacar dessa adoração de Maria? Alguém chuta alguma coisa? O que chamou sua atenção? Fala, Pipoca. Ó, deu o melhor. E um melhorzão, né? Nós vamos ver aqui daqui a pouquinho. O que mais? Isso, era caro. A gente vai ver aqui, ó. Se é melhor, era melhor, né? Fala, Jô. Não se importou com quem estava em volta. Ela deu tudo, não guardou um pouquinho para ela, não foi mesquinha com as coisas, né? Mais alguma coisa que você tá conseguindo notar? Você fala. Humildade completa, submissão completa ao Senhor, não importava quem estava em volta, né? Pronto, vocês já fizeram a mensagem, podemos ir embora então, podemos ir embora para casa, vamos para a oração. A mensagem já está pronta. Espera aí, gente, só um pouquinho. Não, mas deixa eu dissecar um pouquinho o que vocês disseram. Olha só, a primeira característica que eu vi aqui foi a espontaneidade. Ninguém mandou ela fazer isso. Ela fez de livre e espontânea vontade. A adoração tem que ser assim, uma coisa de iniciativa própria. Na hora do louvor, o que a gente tem que fazer? Louvar. Ninguém falou, agora é hora de louvar o Senhor, então vamos começar a cantar aqui. Não, vamos começar a adorar. Não, ela partiu e começou a fazer. E vocês sabem que adorar era parte fundamental da vida de Maria. Lembra daquela outra situação, quando ela estava recebendo em casa, e Marta até chegou e reclamou para Jesus: Senhor, ela está aí nos seus pés, e não me ajuda aqui com o serviço? Fala para ela me ajudar. E Jesus falou: não, deixa ela aqui comigo, porque ela escolheu a melhor parte. Então adorar era parte da vida dela. Então isso é uma coisa que já coloca aí na lista, porque nós vamos ter que aprender com isso, tá? Outra coisa importante que vocês falaram, ela não olhou para o custo. Não olhou para o custo. Vocês notaram que ela usou um perfume que eles chamam aqui de nardo puro. Isso existe até hoje, sabia? Esse perfume de nardo é uma plantinha que é usado para perfume, mas também ela tem propriedades antibióticas, é usada como medicamento também, em muitos lugares. E também naquela época era usado para ungir autoridades. Então, às vezes reis, profetas eram ungidos com o nardo. Agora, olha só o que o Judas estava dizendo aqui, que a quantidade que ela estava usando valia mais ou menos 300 denários. Um denário era uma moeda que era utilizada para pagar um dia de trabalho
braçal de uma pessoa. Vamos dizer assim, alguém que ganhasse salário mínimo, um dia de trabalho. Então, eu fiz as contas mais ou menos com salário mínimo de R$ 1.212. Esse frasquinho dela devia custar mais ou menos R$ 1.000. O perfume. Alguém tem algum perfume de R$ 1.000 em casa? Um frasquinho de R$ 1.000? Não tem? Mas se você quiser, você pode. Eu vi hoje lá na Americanas. Vou fazer uma propaganda aqui para você. Quer comprar? Você pode comprar, fora o frete, tá? Fora o frete, eu vi hoje nas lojas Americanas. Você pode comprar um frasquinho de 12 ml de nardo, não estava escrito nardo puro, tá? De nardo, por R$ 78,95. Fazendo os cálculos, 12 ml por R$ 78,95, isso dá mais ou menos R$ 6.500 por litro. Tá bom? Tá bom, neguinho? Perfume desse? Hã? Ela estava ali com um frasquinho de mais ou menos R$ 1.000. Eu suponho que o frasco dela, quando a gente pensa ela derramando sobre os pés de Jesus, a gente pensa num cântaro, né? Mas não, devia ser um frasquinho de 150 ml no máximo. Sabe, isso aqui, esse copinho aqui tem 180 ml. Esse copinho. 150 ml. Sabe um daqueles shampoozinho pequeno, tem 200 ml, não tem? Menos do que aquilo. Aquilo que ela estava usando para colocar nos pés de Jesus. Não era uma coisa esparramando pelo chão, não. Era um frasco pequeno, que custava R$ 1.000. Um frasquinho de nada. Entendeu? Essa que é a coisa. Mas para ela estava utilizando isso aonde mesmo? Porque geralmente a unção se não fazia nos pés, se fazia onde? Na cabeça. Mas ela estava colocando isso nos pés de Jesus. Nos pés de Jesus. Aqui é que a gente vê que ela não mediu esforços, não mediu custo para estar adorando o Senhor. Quanto custa adorar o Senhor para você? Quanto custa para você estar na presença do Senhor adorando Ele? Quanto custa estar na presença do Senhor? Não custa nada. Por quê? Porque Jesus está com a gente aonde quer que a gente vá. Não é verdade? Fácil? Muito fácil, né? Assim é onde você estiver. Mas aqui nós vemos Maria indo para onde Jesus estava. Com outros à mesa, com a reunião que ele estava fazendo. A gente pode fazer um paralelo disso com a própria igreja, por exemplo, com as reuniões que a gente faz. Eu sei que Jesus está com a gente o tempo todo, mas isso é fácil demais. Nós estamos falando de você vir adorar a Deus como Ele mesmo mandou a gente fazer, unidos, em união. Então, quando eu insisto com você para você vir para a igreja, para você estar aqui com a gente, unidos, nós não estamos fazendo nada mais do que a própria coisa que Jesus mandou a gente fazer e que a adoração pede para a gente fazer. Quanto custa vir para a igreja adorar a Deus juntos? Quanto custa? Dinheiro? Gasolina? Ônibus? Uber? Tempo? Custa do seu tempo? Custa da sua disposição? Vai ter que sair de casa. Sabe aquela coisa de ter que se apressar para sair, apressar as crianças, apressar, né? Ter que chegar em casa correndo do trabalho, tomar um banho, sair correndo. Não. Esforço para vir para o culto quarta-feira ou domingo. Eu passei o dia inteiro passeando, ainda tenho que ir para a igreja. Estou cansado do passeio do domingo. Nem tem culto mais de manhã, né? Sabe que uma coisa? Eu comentei até sobre isso domingo, né? A pandemia deixou a gente muito preguiçoso. A pandemia incentivou a gente a não querer sair de casa. A gente não pode ser assim. A preguiça só atrasa a gente.
A preguiça só é atraso de vida. E quantos de nós deixamos a preguiça tomar conta quando diz respeito à igreja? Quanto ao trabalho, não, eu vou. Mas quando é com respeito à igreja, aí eu fico com preguiça. Quando é para ir para um restaurante, mercado, ter que ir para um médico, ter que ir para um lugar, não, aí nós vamos. Mas quando diz respeito à igreja, aí vira preguiça. Aí a preguiça toma conta. No shopping vai, né? Um passeio vai. Até acorda de madrugada para ir lá para a praia, para ir lá para a montanha. Mas tem preguiça de vir para a igreja. Então, gente, temos que largar a preguiça e não ficar deixando com que a adoração seja uma coisa que custe para nós alguma coisa. Para Maria não custava, não. Ela usou o que ela tinha e muito mais. E outra coisa que a gente aprende com a adoração de Maria é que ela não tinha medo. Não tinha medo de ser feliz. Ela não estava nem aí para o que as pessoas iam dizer. Ela não estava nem aí. Gente, nós os batistas regulares fomos ensinados a ficar com medo das coisas, principalmente no que diz respeito à adoração. Medo sabe aquela cultura do medo? A gente tem medo de errar, medo de não agradar a Deus, medo de escandalizar algum irmão, medo de parecer com outras igrejas. E aí a gente perde a oportunidade de ser espontâneo, perde a oportunidade de agradar a Deus, de fazer as coisas da maneira como Deus quer. Eu ouvi muito frases como: eu prefiro pecar pelo zelo do que pecar pela liberdade. Mas espera aí, não é pecado da mesma forma? Pecar pelo zelo, pecar pela liberdade, não é pecado do mesmo jeito? Você tem preferência para pecar? Não, a palavra de Deus nos chama a liberdade em Cristo. Então a gente não pode ter medo. A gente tem que fazer, se não estamos em pecado, se não estamos fazendo pecados, cometendo nenhum pecado patente diante da palavra de Deus, nós temos liberdade e temos que perder o medo. O medo só causa tormento, a palavra de Deus diz. Temos que perder essa cultura do medo. Maria não tinha medo de adorar o Senhor como ela queria e como ela podia adorar. Quando ela abriu aquele perfume, o que você acha que ela pensou? Isso mesmo que eu quero fazer. Você acha que ela achou que as outras pessoas em volta iam saber o que ela estava fazendo? Por que elas iam saber? Todo mundo olhando, mesmo que não estivessem prestando atenção nela. O que aconteceu com o perfume? Olha o finalzinho do versículo 3. O perfume era tão importante, tão destacável, tão gostoso, sei lá o quê. Eu nem sei o cheiro disso, mas que encheu a casa inteira. Da onde está vindo esse perfume? Aí todo mundo prestou atenção no que ela estava fazendo. Se ninguém estava prestando atenção na Maria, agora ela virou o centro das atenções. Ela sabia que todo mundo ia notar, mas ela sabia que alguns iam até criticar. Por quê? Porque o perfume era caro. O perfume ele era caro e todos sabiam disso. Alguns iriam falar: sabe, Jesus não vai gostar do que você está fazendo. Jesus não ia gostar. E aí, Jesus, você não vai falar nada? Você não vai falar nada? Olha só o desperdício que ela está fazendo aí no seu pé. Você não vai falar nada. Outra coisa, quem é que fez isso antes? Era costume das pessoas lavarem os pés dos outros com perfume? Não. Era costume dos outros enxugar os pés das pessoas com cabelo. Inclusive, naquela época, a mulher soltar o cabelo comprido já era vergonhoso. Elas usavam aqueles panos, né, em volta do cabelo. Mas ela simplesmente soltou
o cabelo e enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. Inclusive, diziam as más línguas que um tempo atrás uma prostituta tinha feito aquilo. Uma prostituta tinha feito aquilo com Jesus. Lá em Lucas capítulo 7, você vê a história de uma prostituta fazendo a mesma coisa. Ela estava imitando a prostituta. Ai! Olha a fofoca correndo. Entendeu? A questão aqui é que ela não teve medo, porque ela sabia o que ela estava fazendo. Se alguém podia repreender ela, era quem? O próprio Senhor. Mas ela tinha uma intimidade tão grande com o Senhor, ela conhecia a adoração de uma forma tão dentro do coração dela, que ela sabia que jamais o Senhor iria repreender ela pelo que ela estava fazendo. Vocês querem olhar? É Lucas capítulo 7, versículos de 36 a 50. Estou vendo que tem alguns aí olhando para Lucas. 36 a 50. Não é a mesma história, é outra história. 7, 36 a 50. Depois você pode olhar em casa. Não é a mesma história, viu? A mesma história está em Marcos 14 e em Mateus 26. Tá? Maria, ela tinha uma intimidade tão grande com o Senhor, que ela sabia que Jesus não ia repreender ela. Porque ela sabia que ele enxergava, não como as pessoas enxergam, ele enxerga o que está dentro do coração. Bom, aí a gente vê a resposta de Jesus, né? Como é que Jesus reagiu a isso tudo? Você vê que ele vê Maria fazendo aquilo, ele recebe o perfume nos pés, ela enxugando com seus cabelos os pés dele, o Judas indo lá e falando aquelas bobagens todas que ele falou. E o que Jesus faz? Primeira coisa, repreende quem estava censurando ela, repreende o Judas, né? Eu acho que Jesus tinha Maria com um amor bem especial. Ele conhecia a forma do coração dela. Tanto é que quando Lázaro morreu, depois vocês podem olhar lá em João capítulo 11, quando Lázaro morreu, quando Jesus chega em Betânia, e Marta vem recebê-lo, Maria fica em casa, e ele não ressuscita Lázaro enquanto Maria não chega. Manda chamar Maria. Aí foram lá, chamaram a Maria. Quando Maria chegou, ela chega chorando aos pés de Jesus, e é aí que Jesus chora. E então ele ressuscita Lázaro, junto com Maria e com Marta. Ele tinha alguma coisa com a Maria muito forte. Por quê? Porque Deus ama essa espontaneidade no coração da gente na adoração. Deus ama isso. A gente precisa preservar isso. Mas Ele odeia o ritualismo. Ele odeia o criticismo. Ele odeia o julgamento mesquinho, como o Judas Iscariotes fez. Ele odeia essas pessoas que só olham as coisas erradas nas outras pessoas. Ele odeia que quando você está adorando, ficar olhando para o que o outro está fazendo. Cada um vai prestar conta de si mesmo para Deus. Eu estava lendo um livro esses dias, e o autor do livro estava dizendo que foi para uma igreja, e ele estava vendo nessa igreja, que era uma igreja um pouco mais avivada do que a igreja dele, e tinha uma mulher que saiu e estava assim, como se estivesse aqui, né, entre o púlpito e os primeiros bancos, dançando e fazendo gestos enquanto o louvor estava sendo cantado. E ela fazia aqueles gestos, e ele começou a olhar e falou: mas que exagero, onde já se viu
por que não tiram aquela mulher de lá? Ela está até atrapalhando os outros, né? Aí diz que a esposa do pastor da igreja, ele era um convidado ali, né? Chegou do lado dele, olhou para a mulher e falou assim: você não acha lindo o que Deus faz com uma mulher que estava presa 40 anos na prostituição? Aquela mulher era prostituta por 40 anos e foi libertada. E estava ali espontaneamente louvando o Senhor. Quem sou eu para julgar? Quem sou eu para falar alguma coisa? Sou juiz de quem? Mas a gente tem essa mania. Jesus repreendeu isso, não a Maria. Jesus repreendeu o julgamento e não dela ter feito uma coisa que ninguém tinha feito antes. Não por ela ter feito uma coisa que os outros não faziam. Isso é adoração verdadeira, vinda do fundo do coração. Outra coisa que Jesus fez foi aceitar a adoração dela. Ele virou para Judas e para outros, talvez, que estavam repreendendo ela, e no versículo 7 disse: deixa em paz, deixa ela quieta. Ele percebeu a adoração que estava sendo feita para ele, e afinal de contas, ele sabia que ele era Deus. Inclusive ele até falou: os pobres vocês vão ter sempre com você, mas agora é a hora de adorar a Deus. Sabe o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, depois ao próximo como a si mesmo. Você vai ter oportunidade de fazer o seu serviço para os pobres, mas agora é a hora de me adorar. Vocês estão adorando? Maria está. Ou você está vindo aqui para a igreja, fica sentado ali olhando para o pastor, ou olhando para o celular, perdendo seu tempo. Você está adorando? Enquanto a gente está cantando, você está realmente com sua mente voltada para o louvor? Ou você está pensando em outras coisas, está cantando só com a boca? O que adianta? É o louvor que vem do coração que Deus quer. Deus, Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É isso que Maria estava fazendo. E aí, ele elogia a atitude dela. Ele não só aceita a adoração, como elogia a adoração. Como aquele versículo que a gente leu no começo, de Marcos capítulo 14. Onde o evangelho for anunciado, em todo mundo vai ser contado o que ela fez. Vai. Porque é isso que eu quero que vocês aprendam. Em outras palavras. É assim que eu quero que vocês me louvem. Por isso, gente, a gente tem que imitar a atitude de Maria e não do Judas. A gente tem que imitar a atitude de Maria e não da religião. Isso é que é legal. Adorar o Senhor sem medo de ser feliz. Tirando o medo, tirando essas coisas da nossa mente. Então, só para a gente encerrar, nosso tempo até acabou já, né? Já é 9h05. Como é que é a sua adoração? Pense em você agora especificamente, não olhe para o lado, tá? Pense em você. Como é a sua adoração? É espontânea ou é com medo? Medo do que os outros vão dizer, medo do que os outros vão falar, medo de escandalizar alguém, medo de nunca fiz isso antes. Como é que é a sua adoração? O que Deus quer da gente é espontaneidade. O que Deus quer é nos dar essa libertação para que a gente seja mais alegre, mais espontâneo. E o Senhor se alegra quando a gente imita modelos de adoração como esse de Maria. Viu? Então vamos fazer isso, tá, gente? Esse é o modelo de adoração que eu quero, como pastor, como seu pastor, ver em você. Esse é o modelo que eu quero seguir e que eu quero que você aprenda e aplique como membro dessa igreja.
porque é isso que Deus quer da gente, é assim que nós vamos ser abençoados pelo Senhor. Tá bom? Senhor, obrigado por essa história tão gostosa, tão maravilhosa, por essa lição tão importante. Nos ajuda, Senhor Deus, de verdade, a ser espontâneos na nossa adoração, Senhor. Quebra as amarras, Senhor Deus, quebra os medos que só atormentam a gente, como a Tua palavra diz. Quebra, Senhor Deus, as situações que possam nos prender o nosso coração às coisas terrenas, mas nos ajuda de verdade a Te adorar em espírito e em verdade, como o Senhor procura, como o Senhor quer da gente. Ajuda-nos a imitar Maria, para que o Senhor se agrade de nós. Obrigado, Pai, por a gente poder ter essa história tão maravilhosa para aprender. Em nome de Jesus. Amém.